Você já quis comer um bolo, mas percebeu que sozinho não poderia comer ele inteiro? E é mais ou menos assim que funciona fundos de investimento. Hoje eu vou te explicar de forma simples e objetiva como eles funcionam, os tipos de fundo e tudo o que você precisa saber sobre esse tipo de ativo. Já fique até o final do vídeo. Para quem está chegando agora, eu me chamo Chico Finanças, eu trago aqui conteúdos semanais sobre educação financeira e investimentos. Então, se você tem interesse em saber mais sobre esse tipo de assunto, já se inscreve no canal e curte o vídeo para sempre receber os conteúdos e as atualizações. E claro, ative o sininho para toda semana você estar recebendo. Os vídeos são normalmente publicados aos sábados, então nesse dia já coloca na sua agenda para poder acompanhar o próximo vídeo. E agora para entender de vez o que é o fundo de investimento com essa analogia que eu trouxe para vocês. E para te explicar sobre o fundo de investimento, vamos contar uma história. Imagine a seguinte situação. É um sábado à tarde, você está tranquilo na sua casa e bateu aquela vontade de comer um bolo. Você fala, nossa, cairia muito bem um bolo agora com aquele cafezinho. Só que o bolo, ele não tá nada acessível. Então imagine que para você comprar o bolo sozinho, não daria, porque não estaria dentro do seu orçamento. E aí você fala, bom, não cabe no meu orçamento e também eu não ia conseguir comer ele sozinho. Então, que tal chamar alguns amigos para a gente poder dividir esse bolo e tomar um cafezinho da tarde aqui em casa? E é exatamente isso que você faz. Você chama lá as pessoas, elas vão lá, só que tem alguns pontos antes de vocês pedirem o bolo. Primeiro, vocês precisam decidir qual tipo de bolo vocês querem comer, porque cada um tem um gosto diferente. Tem pessoas que gostam de um bolo mais amargo, tem outros que é um bolo mais doce, tem outros que gostam de um bolo sem recheio, com recheio. Então vocês precisam primeiro entrar no consenso em qual tipo de bolo vocês vão pedir. E trazendo essa analogia para o mercado financeiro, é como se a gente estivesse dizendo que você é um investidor ali que não sabe investir, né? Como a gente está trazendo analogia, é uma pessoa que não sabe cozinhar, então você não sabe fazer esse bolo. E também você não consegue comprar esse bolo sozinho, você não tem um poder aquisitivo, que é no caso dos fundos de investimentos, porque o fundo ele permite que você tenha acesso a tipos de ativos que você sozinho não tem a capacidade de investir. Então, você se alinha, você se junta com um condomínio de pessoas onde vocês têm um propósito em comum para poder investir o dinheiro de vocês. É até aqui. E aqui entra o sabor do bolo. Para No mercado financeiro, existem diversos tipos de fundo de investimento. Os quatro que são os mais populares e os mais utilizados são o fundo de renda fixa, que é aquele mais tradicional, seria, trazendo para a analogia do bolo, seria um bolo assim mais comum, sem inventar muita coisa. Temos o fundo de ações, seria um bolo ali onde ele teria mais ingredientes, especiarias, porém ele teria um risco maior. Por quê? Pode ser que algum ingrediente ali não agrade o paladar de todos. Então, por isso que é muito importante entrar num consenso e você entender o seu perfil antes de escolher ativos como esse. Porque, diferente do fundo de renda fixa, o fundo de ações é um fundo que tem uma oscilação maior, ou seja, a valorização dele ele acaba sendo ou muito alta, ou dependendo do mercado pode ser negativa. Então, ele oscila bastante, né? Ele não é algo consistente que nem a renda fixa, que vai estar sempre acompanhando o CDI, que inclusive CDI foi um tema do vídeo passado. Então, se você não sabe o que é CDI, pausa esse vídeo, entra no meu canal e vê lá o último vídeo e salva para poder assistir depois. Porque é muito importante você entender esse termo, que ele é usado na maioria dos ativos de mercado, porque ele é um índice de referência que você coloca para comparar fundos, ativos no geral. Então, muito importante saber disso, já salva para poder assistir depois. Um outro tipo de fundo é o fundo multimercado. É um fundo assim que ele vai ter um pouco de cada coisa, mas ele não tem uma regra definindo um limite de cada coisa que deve ter, né, que nem nas ações. Para ser considerado um fundo de ação, o fundo tem que ter pelo menos 67% dos ativos, né, que estão dentro ali sobre a gestão em ações. Então, ele tem essas regras. Já no multimercado não tem. Trazendo para o bolo, seria um bolo assim, misturado, tem um pouco de cada coisa, mas ele não tem tantas especiarias.
E por último, seria o fundo cambial. O fundo cambial são ativos ali atrelados ao câmbio, à moeda internacional. Então, ele é um fundo que depende do mercado como um todo, né? Ele é mais exposto ao mercado internacional. Então, trazendo para o exemplo do bolo, seria um bolo assim que teria especiarias internacionais, teria ingredientes que não são comuns aqui. Então, seria um bolo fora do comum. Muito importante, antes de você investir, é você entender qual que é o seu perfil e ver o que, que se encaixa melhor com você, né? Porque, imagina, você é uma pessoa super conservadora, aí você vai lá, vai ver um fundo de ações, e só porque o fundo de ação ele rendeu 20% nos últimos 12 meses, você vai lá e compra. Só que aí o mercado começa a cair, e aí você vê lá só caindo nos próximos meses. Aí você fala, nossa, o mercado financeiro é uma fraude, porque eu entrei e começou a cair, não faz sentido. Então é muito importante você entender esses detalhes sobre os ativos para você não achar que o mercado financeiro ele está tentando pegar seu dinheiro. Mas não. Se você entender o que você está investindo, você vai fazer com que esses ativos façam o trabalho para você, onde você vai conseguir remuneração de acordo com o seu perfil e de acordo com os seus objetivos. Então já passamos do primeiro passo, onde todos já escolheram o tipo do bolo. Então você já se enquadrou onde você quer um bolo mais tradicional, vocês pediram um bolo, só que tem uma questão, como que vai ser dividido os pedaços desse bolo? Esse é um ponto muito importante nos fundos, porque os fundos eles são divididos em cotas. Então, dependendo da quantidade que você aplicar, maior vai ser as suas cotas e maior vai ser a sua rentabilidade. A sua rentabilidade vai ser proporcional à quantidade de cotas que você tem. É como se fosse o seguinte: quem contribuiu mais para poder comprar o bolo teria o pedaço maior. A gente trazendo essa analogia. Isso tem um ponto muito positivo, porque imagina que você não tem um poder aquisitivo muito alto, mas você gostaria muito de comer aquele bolo, porque ele é um bolo muito bom. E aí você tem essa possibilidade de comprar ele, mesmo que você, com um pedaço bem pequeno, você tem essa possibilidade. É assim nos investimentos. Você tem essa possibilidade de se expor ao mercado ali que não é tão acessível para o investidor pessoa física, né, que está começando. Só que com os fundos, né, por você juntar o dinheiro com muitas pessoas, se tornar um patrimônio gigantesco, você vai ter a possibilidade de estar exposto a ativos que só investidores com muito dinheiro poderiam aplicar. Então, é uma ótima ferramenta ali pensando, né, em se expor. Mas, lembrando, isso não é uma indicação de investimento. A ideia desse vídeo é te passar informações sobre esse tipo de ativo para você entender no que você está investindo, porque muitas pessoas acabam indo só pela rentabilidade, mas a rentabilidade é apenas um detalhe que você tem que avaliar antes de escolher o investimento. Agora vamos falar de um ponto muito importante também, que são os custos, porque fundo de investimento ele tem custo e é muito importante você entender quais são antes de você aplicar. Bom, o principal custo que está em todos os fundos de investimento é o que a gente chama de a taxa de administração. Nada mais é do que um valor que você paga para o gestor para ele poder trazer uma rentabilidade para você boa, né? Ele fazer a avaliação de mercado, ele ver os melhores ativos, ele pagar o salário dele, né? Todas essas questões ali na taxa de administração, onde ele mantém esse empreendimento de pé, né? Porque ele está trabalhando com o objetivo de ter uma rentabilidade boa e vocês estão pagando ele para ele poder fazer o trabalho dele, que é exatamente isso. Trazendo para a analogia do bolo, seria aquele custo embutido no preço do bolo, que seria o custo da mão de obra do cozinheiro, que vai lá fazer o bolo, tem todo o tempo que ele tira. Imagina que ele fez faculdade, ele fez várias coisas, então ele tem que se pagar. Então seria esse custo onde você paga para ele, mas você não vê assim de uma forma explícita, né? É algo ali que está normalmente embutido com o valor, não é algo que você vai pagar por fora, ele já está dentro ali do fundo. Um outro custo também, ele não é tão comum, mas dependendo do fundo, ele normalmente é mais comum em ativos de variável, porque é muito relacionado à performance, que é a taxa de performance, onde você paga a mais do que você paga na administração, caso o gestor ele atinja um certo objetivo. Então, por exemplo, se a meta do fundo está sempre superando um CDI, e em determinado mês ele superou a meta, né? Vamos supor que a meta dele é ficar
10% acima do CDI. Se ele atingir essa meta de 10%, você vai pagar uma taxa adicional, que seria a taxa de performance. Então, é uma taxa que ela é condicionada a ele entregar uma rentabilidade acima do esperado. Então, é como se fosse um bônus ali, seria uma caixinha que você dá para o padeiro, né, que fez o bolo, para o bolo ser muito bom. Agora vamos falar do leão, imposto de renda e IOF, que é um tema que a gente está ouvindo bastante nos noticiários. Bom, no fundo de investimento também tem esses custos. O IOF, você vai pagar IOF em fundo de investimento em resgates abaixo de 30 dias, então até o 29º dia você vai pagar ali um pouco de imposto. Depois disso você não paga mais IOF. E o imposto de renda, que ele pode variar de acordo com o tipo de fundo. Então é muito importante, antes de você aplicar no fundo que você deseja, você lê a lâmina, porque todo fundo ele é obrigatório a disponibilizar a lâmina para você. Lá na lâmina tem as informações essenciais que você precisa ter antes de você tomar essa decisão. Então, leia a lâmina do fundo para você entender o custo, né, que são as taxas de administração, taxa de performance, qual que é o objetivo do fundo, se ele tem taxa de performance ou não, quais são o tipos de ativos que tem lá dentro para você entender o risco que você tá exposto, né, para ver se são ativos ali mais voláteis relacionados à renda variável, ou se são ativos de renda fixa, então vai ser mais tranquilo, não vai ter tanta volatilidade, mas também não vai ter aquela rentabilidade exorbitante, vai ser algo mais acompanhando ao CDI. Então leia a lâmina, pelo menos assim, de uma forma abrangente, né, vendo esses pontos principais, antes de você escolher. E claro, veja a gestão do fundo, né? Veja se é um fundo que já tem um histórico bom, já está há muito tempo no mercado, para você ver se realmente é algo confiável. Pergunta que eu quero fazer para vocês: você já comeu o bolo que não valeu o preço? Essa é uma pergunta para você refletir. Agora, na próxima vez que você pensar em escolher um ativo, pense de forma consciente, não vá apenas pela rentabilidade, escolha de uma forma fundamentada. E para isso, acompanhe os vídeos aqui. Toda semana vai ter vídeo novo relacionado a temas de educação financeira e mercado financeiro, para você tomar decisões mais conscientes e decisões ali que vão agregar de fato para o seu bolso. Se você acompanhou o vídeo até aqui, não se esqueça de deixar aquele comentário falando o que você achou do vídeo, também dando sugestões de próximos vídeos que a gente pode trazer, de temas que você quer que sejam relevantes para você. E também curte o vídeo, para esse vídeo chegar a mais pessoas e poder agregar esse conteúdo para mais pessoas que querem saber sobre isso, porém não conhecem o canal. E claro, ativar o sininho e se inscrever para os próximos vídeos que estão por vir. Fico por aqui e agradeço pelo tempo e até a próxima.